A todos os radiovintes, agora são 8 horas e 9 minutos no estúdio panorâmico da rádio A Voz FM, www.avozfm.com.br. Nós temos também o site oficial de todas as rádios do Brasil e do mundo, que é a www.radiosnet.com.br, que abrange todas as rádios legalizadas. E em janeiro, a Radiosnet mandou um relatório de acesso ao site Só Maceió. E essa pequena rádio, como eu chamo, Castilho de Fósforo, que não era desse perfil, era totalmente o oposto de hoje, estamos em 11º lugar. E eu fico feliz porque a honra e glória é para Deus e Ele só nos usa como instrumento. Mas Deus, Ele é fiel. E hoje não é diferente. Sempre entrevistados. Hoje um professor da UFAL. E na questão mais profunda sobre a situação das águas, lagoas, o mar, rios. Principalmente tivemos aqui o promotor Eduardo Tavares, ele falou sobre a problemática que o Rio São Francisco está morrendo. Vamos lá. Seu nome completo, hoje dia 13 de fevereiro de 2020, ao vivo, Painel Lagoas, esse que nos fala, pastor Luiz Hamilton, na sonoplastia dos dedos mágicos, o Melk, que é o controlista oficial das manhãs, e o senhor vai falar sobre a lagoa, a situação da Lagoa Mundaú, do Rio São Francisco, do Rio Paraíba, né? Aqui próximo a Cortando Alagoas. Bom dia. Bom dia, ouvintes da 87.9. Meu nome é Emerson Carlos Soares e sou professor da Universidade Federal de Alagoas. E estou aqui agradecendo o convite, né, para poder explanar um pouco, falar um pouco sobre as águas, sobre o Rio São Francisco, sobre a lagoa, o complexo lagunal Mundaú-Manguaba. Mundaú-Manguaba. Agora, a sua formação lá na UFAL é o que? Qual é o seu cargo? Então, eu sou engenheiro de pesca, né, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e sou especialista em recursos, em gestão de recursos pesqueiros. Fiz mestrado em Biologia de Água Doce na Amazônia, trabalhei no Amazonas, né, um tempo. Depois fiz o doutorado na parte biotecnológica. Fiz também o pós-doutorado fora do país, na Espanha, e também outro pós-doutorado que eu estou fazendo na Universidade do Porto, Portugal. Minha especialidade é mais com poluentes e contaminantes na água. E a ideia é realmente a gente abranger. Na UFAL eu trabalho justamente com a parte de contaminantes. O senhor é funcionário da UFAL? Sou professor da Universidade Federal de Alagoas. Qual é a matéria? Eu leciono estatística e aquicultura, que trabalho com organismos aquáticos. E também a parte de biologia, né, mais ligada a células e a parte fisiológica dos animais. Aí eu pergunto, vamos começar logo, o senhor bateu logo a foto aqui da lagoa. Isso. A Lagoa Mundaú, Sururu, né? Os marisqueiros, vamos lá. A Lagoa Mundaú está morrendo, porque aí teve essa dimensão de água, mas às vezes ela só pouco oxigênio, né? Veja só, ao mesmo tempo que é uma lagoa que chama a atenção pela sua exuberância, né, o tamanho, ela é uma das maiores lagoas daqui do estado de Alagoas, que é o estado das águas, né? A gente tem que chamar Alagoas de estado das águas, estado das lagoas. Inclusive na bandeira de Alagoas nós temos os 3 peixes lá, representam as 3 lagoas, né? Lagoa de na parte de Jequiá, a Lagoa Mundaú e a Manguaba. Ao mesmo tempo me chamou a atenção, porque eu nunca passo por aqui. E tive a felicidade de ter essa vista maravilhosa aqui da rádio e tirar uma foto, porque é uma bela paisagem. Mas nessa bela paisagem esconde também problemas, né? A lagoa esconde problemas, a Lagoa Mundaú? Sim, esconde uma série de problemas, desde a parte de poluição, de esgotos, de origem desconhecida, esgotos domésticos, problemas também da própria química da lagoa, da parte geológica da lagoa, que faz com que tudo que vem lá de cima, né, venha se acumular nesse complexo, nessa região,
e, consequentemente, vir a contaminar tanto o ambiente como os organismos que vivem nesse ambiente. Um dos maiores problemas nossos atualmente em Alagoas e também na parte de hídrica, né, são os contaminantes e os poluentes. Sim. E infelizmente, basicamente, infelizmente, todos ou quase todos os ambientes aquáticos do estado de Alagoas, eles têm algum indício de contaminação. E essa contaminação é por quê? Devido aos problemas que nós temos de saneamento básico, os problemas que nós temos também com agrotóxicos, né, ao longo dos rios e os dejetos também. Dejetos, claro. E isso vem tudo se somar aqui na região já próximo ao estuário, né, a parte estuarina e consequentemente próximo a esse complexo tão maravilhoso. Agora, eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Diga. A Lagoa Mundaú, nessa extensão, a gente vendo aqui, parece uma lagoa super viva, mas não está tão 100% viva, não. Não está. A Lagoa Mundaú, ela tem problemas com metais pesados, por exemplo. Eu vou até explicar um pouquinho. O que são os metais pesados? Os metais pesados são aqueles compostos químicos que se acumulam nos organismos no leito da lagoa. Que compostos são esses? Nós temos chumbo, cádmio, zinco, arsênio, mercúrio. Esses compostos, as pessoas perguntam, de onde vem isso? Os próprios solos do ambiente, ele contém esses compostos. Quando se desmata a área no entorno do ambiente, com as chuvas, e também esses compostos são encontrados em agrotóxicos, em alguns agrotóxicos, e também em alguns efluentes que são lançados na lagoa, eles vêm a se acumular, porque eles não são facilmente eliminados. Conforme ele vai se acumulando, os organismos que vivem ali, eles vão também se contaminando. E eles não têm como eliminar. E aí a pergunta é, o que é que isso vai acontecer? Isso vai chegar ao homem, porque o homem, quando consumir um produto que vem da região... Seja o sururu ou o peixe... Isso. A depender do hábito alimentar do organismo que está na região, ele tende a acumular isso e não é facilmente eliminado. Quando isso não é eliminado, o homem, ao se alimentar disso, ele também está se contaminando. Por outro lado, a gente não pode alarmar, sair dizendo que está tudo contaminado. A gente sabe que um complexo lagunar, ele tem problemas sim, mas ele também, nem tudo está perdido, né? Eu digo que se a gente começa a trabalhar num trabalho forte de educação ambiental e de limpeza do ambiente e cuidar da área de desmatamento, principalmente nas áreas marginais da lagoa, e também trabalhar com a fiscalização de agrotóxicos também, que são usados ao longo dos rios Paraíba e também Sumaúma, que deságua nesse complexo lagunar Mundaú-Manguaba, a gente tende a melhorar a situação. Mas, por enquanto, aqui a gente vê uma somatização de problemas. E, infelizmente, isso respalda, não dá respaldo para a questão ambiental de qualidade. E sim, nós temos um ambiente com problemas que precisa urgentemente da atenção das autoridades e da população também, para a conscientização do que é importante não jogar efluentes, de que é importante trabalhar bem a questão do agrotóxico, para esse agrotóxico não ir para dentro do ambiente, e ao mesmo tempo não desmatar e não jogar seus efluentes. Ou seja, uma fiscalização, mas essa fiscalização é um pouco delicada, porque às vezes as pessoas não têm tanta experiência, como o senhor é um estudioso, né, sobre essas bacias, sobre a questão do rio, das lagoas. Aí, inclusive aqui na linha do trem de Bebedouro, é um riacho conhecido, praticamente está morto. A água, o pessoal joga, praticamente dá para montar até várias casas, que é sofá velho, geladeira velha, fogão velho, guarda-roupa velho. Então, o homem bruto está destruindo as lagoas. E algumas nascentes. Muitos bairros têm suas nascentes que já foram destruídas. Outras ainda estão preservadas. Por exemplo, Satuba aqui pertinho, o Catolé, né? Mas dizem que o Catolé também está ficando
já escasso sobre de tanto tirar e não se manter as árvores, o cuidado com... Porque a plantação, a questão da vegetação ajuda o fluente de um rio ou de uma nascente? Sim, veja só. Primeiramente, a vegetação ela é uma fonte protetora, é uma área protetora, é um ambiente que protege o solo, porque ele evita que o escoamento das águas ocasione erosão e venha a trazer mais problemas com o solo solto, que vai gerar problemas de cunho social, como por exemplo queda de barreiras, etc. Né? Então, claro, a vegetação é importantíssima para segurar esse solo. Segurando esse solo, essa vegetação também ela está segurando a água. E ao mesmo tempo que ela segura a água, ela filtra. Essa água ela vai se acumulando, ela vai percolando no solo, sendo filtrada, né, e formando as nascentes. Então, a vegetação é super importante na formação de nascentes de água. A vegetação ela serve para segurar essa água. Aquela região geológica, dependendo do tipo de solo que esteja ali, ela vai fazer com que essa água ela seja percolada até o fundo e ela vai sendo tratada e limpa, virando uma água mais mineral. Então, a vegetação é importantíssimo para as nascentes. Por outro lado, a questão que você levantou do riacho aqui, a gente vê... É na linha do trem, você passa na linha do trem, tem até uma estrutura, quando a lagoa transborda, vem automaticamente esse riacho. Não sei se a fonte ela já está contaminada, eu não sei se há esperança. Depois você vai falar sobre restaurar uma lagoa ou um rio, porque os Estados Unidos, o promotor Eduardo Tavares falou que, esqueci o nome do rio dos Estados Unidos, que conseguiu, depois que o homem destruiu, conseguiram restaurar um rio limpo. Mas foi um gasto muito grande e um esforço cultural. Pois é mais fácil você trabalhar com a prevenção, né? A gente sabe muito bem disso, é um ditado popular, do que com a remediação. É muito mais caro você depois trabalhar para recuperar. Então o melhor é prevenir. Infelizmente, voltando ao tema dos poluentes aquáticos, como citou o riacho, a questão do riacho aqui na região do Bebedouro, como em outras regiões, é uma coisa que vem se acumulando de problemas. Nós temos problemas de lixo, de esgoto em praticamente, como eu havia falado no início do programa, em praticamente todos os corpos hídricos de Alagoas. Não é uma questão só exclusiva de Alagoas. O Rio de Janeiro está passando por problemas sérios, né? Com a questão de contaminantes e poluentes. E outras regiões que vêm passando também por uma série de problemas. Nós tivemos, inclusive, a região de Brumadinho ali, né, Mariana, desastres com metais, com problemas que contaminou realmente o São Francisco, vem contaminando os afluentes do São Francisco. Então, infelizmente, a legislação brasileira é muito boa, felizmente. Nós temos uma legislação muito forte ambiental, de recursos hídricos, mas pouca efetividade na aplicação da legislação. E aí vem, as pessoas, nós temos um problema grave também de educação ambiental e educação doméstica, né? Nós achamos que é muito simples. Eu tenho aqui minha casa, eu só botar um cano para fora e jogar o material da minha residência no meio da rua ou num riacho. Isso é muito comum acontecer. Inclusive, há um plano no governo federal que as cidades, até 2023, elas vão ter que introduzir os planos de saneamento básico para receber recursos efetivos para outras, vamos dizer assim, outras ações daquele município ou daquele estado. Isso é importante, porque vai haver uma cobrança maior nos serviços de saneamento básico das cidades. Mas não passa só por isso. Nós temos que ter 3 fatores, um tripé. Primeiro, políticas públicas adequadas para realmente conscientização da população e que trate a questão do esgoto como uma questão de saúde pública, porque o problema do esgoto ele acarreta nos sistemas de saúde do município e dos estados, que já é precário, né? Já são precários. Por outro lado, a questão também de trabalhar mais uma vez nas escolas, nos currículos escolares também, a questão ambiental, né? Reforçar isso,
treinar bastante os professores, os técnicos e os alunos, porque essa geração nova ela tem que vir com uma conscientização maior de que a água é vida, né? Um ambiente saudável, um ambiente com água limpa, tratada, não tem doença, né? É menos problemas para a sociedade. Noruega e Israel, principalmente Israel, hoje trata a água salgada, um tratamento, inclusive ofereceu ao Brasil, né, essa situação para o Nordeste. Mas o Nordeste, o promotor Eduardo Tavares, que é um estudioso, há uma diferença, né? O senhor é um estudioso formado e ele é um estudioso chamado curioso, né? Mas se aprofundou. Ele disse que nas profundezas da escassez que é o Nordeste, tem um lençol d'água. Veja, nós temos os aquíferos, né? Inclusive, vamos dar só um exemplo. Estudos científicos dizem que por baixo do rio Amazonas existe outro rio Amazonas, é o aquífero. O aquífero Guarani, que é muito forte aqui na região sudeste e sul do Brasil, e nós temos alguns aquíferos que muitas vezes alimenta boa parte das residências em algumas regiões aqui próprio de Maceió, né? Alguns condomínios, inclusive, eles vivem exclusivamente desses aquíferos e da exploração desses poços que trazem água desses aquíferos. Veja só, a questão da água em si, ela é uma questão muito mais além. Nós temos a questão, muita gente ainda não pessoas não percebem o quanto você pode afetar ou não aquele ambiente aquático. Quer ver? Você observa aqui a Lagoa Mundaú, você diz assim, bom, eu tenho aqui uma vista bela, né? Aí você olha, observa, imagine também que não só, quando a gente fala de contaminantes, não só é o que a gente está vendo, mas é a água que está por baixo. Então as pessoas pensam que o aquífero também não é atingido, e muitas vezes quando você está colocando certos produtos naquele ambiente, isso também vai sendo filtrado e contaminando os aquíferos. Quando a gente fala de poluentes, a gente geralmente presta atenção só nos rios e lagoas, mas também esses rios que estão por baixo do solo, eles também se contaminam e podem secar. Você falou uma coisa certa, Israel, por exemplo, ele é eu conheço, né, assim, os trabalhos e tive a oportunidade de já ter ido. No caso de Israel, ela tem uma filosofia interessante, eles não têm água, eles tratam água salgada, né? Faz a dessalinização, como a gente chama. Só que tem uma coisa, o problema da dessalinização, eu digo problema porque, uma vez que você trata a água salinizada e grandes compostos de água e aquíferos do sertão de Alagoas e do sertão nordestino, eles têm um teor de sal mais alto, né? É um solo mais ácido, tem mais condutividade elétrica e tem uma água mais salgada que não dá para se aproveitar diretamente na agricultura e na pecuária, principalmente. Aí vem a questão que você falou do tratamento da água ou a dessalinização que Israel ofereceu, inclusive, ao Brasil. É uma coisa positiva, mas tem coisas negativas também, vou te explicar. Quando você instala uma usina de dessalinização num ambiente como é o sertão, você tem que pensar o seguinte, e os dejetos dessa usina? Porque cada usina de dessalinização de água, ela também gera dejetos. E o sal é gerado. Aí você diz assim, mas pode ser aproveitado, mas não só é o sal. Porque se fosse para aproveitar só o sal que tira da água, você poderia usar cloreto de sódio e usar o sal de cozinha, por exemplo. Mas nós temos outros compostos que são que influenciam também no processo de dessalinização, que são contaminantes. E isso acaba também contaminando o ambiente. Por isso que não é tão fácil colocar uma usina de dessalinização num ambiente que não tem água. Ou que tem água, mas a água está com um nível de cloreto de sódio um pouco mais alto. É uma questão também que você tem que pensar. É caro fazer uma usina dessa, e ao mesmo tempo os dejetos ou os efluentes e o material que é gerado desse processo de dessalinização é agressivo também ao meio ambiente. Israel, infelizmente, ele tem um problema no deserto de Negev, tem o estreito próximo ao Egito ali, que tem um trabalho muito intenso, inclusive com a água. Eles não têm realmente água, eles têm que fazer esse processo, mas eles também têm um problema sério que leva à questão dos dejetos que são gerados pelas usinas de dessalinização. O que fazer com isso?
E aí a ciência vai ter que entrar mais uma vez auxiliando esses pesquisadores. O Congresso Nacional, como é que existe algum, no caso Brasil, existe algum mecanismo, algum órgão que tenha o cuidado, porque a gente percebe não existe uma divulgação de proteção às nossas águas. A gente percebe muito a divulgação, cuidado com cigarro, cuidado com o alcoolismo, agora o carnaval, se beber não dirija, mas a gente não percebe uma propaganda do governo federal, um certo cuidado. Não existe emendas para Rio, porque Rio não dá voto. Não existe emendas para Alagoa não dá voto. Mas é da vida, gera vida. E mantém também, não só gera vida, como mantém. Os peixes da Lagoa Mundaú, eu vou bater aqui foto, estamos na Lagoa. Os peixes da Lagoa Mundaú podem ser 100%, o senhor pode dizer que é 100% saudável esse peixe? Vamos lá, a pergunta foi profunda. Foi, e eu vou tentar aprofundar um pouquinho também e responder. Primeiro, você falou uma coisa importantíssima, a questão de você ter um programa, né, de educação através da mídia para proteger as águas, para não poluir esses ambientes, como tem assim como tem a questão do cigarro, né, da saúde, da questão da bebida, da questão do carnaval. Se nós tivéssemos uma propaganda na mídia, um trabalho da forma como existe a questão vamos dizer assim, o telefone aqui pegou. Mas se nós tivéssemos um trabalho tão intenso de propaganda de mídia, como fazem no carnaval, com o cuidado ambiental, com certeza nós teríamos vamos dizer assim, uma população mais conscientizada do problema. Pessoas iam atuar melhor, iam pensar duas vezes em jogar um lixo no chão, em jogar o seu esgoto, o seu efluente no ambiente aquático, né? Com certeza. A outra pergunta que você me fez foi dos peixes, né? Sim, dos peixes. Porque, os peixes da Lagoa Mundaú, como também o sururu, são 100% sem contaminação ou tem contaminação? Pois vamos pensar o seguinte, já desde 2012, eu lembro que nesse período eu estava voltando de fora do país, voltando para o país, e já fazia tentava fazer um trabalho aqui na região de Penedo, com a questão da rastreabilidade do pescado. O que é isso? Eu pergunto a vocês aqui, aos ouvintes também, vocês conhecem algum... Minutinho só, 3338-2403, quem é pescador, quem é marisqueiro, quem é morador aqui da região, quer fazer alguma pergunta, eu estou com o professor, qual a sua área? A parte de direito de pesca e contaminantes aquáticos. Contaminantes aquáticos. Isso é preocupante, né? Não há divulgação sobre essa situação. Você não vê a propaganda nenhuma. Pois imagine o seguinte, se nós fizéssemos um trabalho intenso, o governo principalmente, de educação ambiental e cuidado como ele faz com o carnaval, com certeza nós teríamos uma população mais conscientizada, havia afirmado anteriormente, e as pessoas pensariam duas vezes em jogar seus dejetos ou seu lixo no ambiente, no sol ou na própria rua. Voltando à questão dos peixes. Quando a gente pensa em peixe... E sururu. Vamos lá. Duas coisas importantes. A gente havia falado que em 2012, quando a gente havia voltado para aqui, a gente tentou montar um programa de rastreabilidade do pescado. O que seria isso? Seria mais ou menos a gente ter, assim como tem o leite, você sabe a procedência do leite, assim como você sabe a procedência da carne, por exemplo, muitas vezes, né? Tem lá nas gôndolas do supermercado, a origem Brasil, região Argentina, ou Goiás, ou enfim. A gente também teria que fazer um trabalho de rastreabilidade, de saber de onde vem o peixe. De onde esse peixe vem? Qual é a origem dele? Isso é importante. Onde foi pescado? Isso seria super importante, porque isso daria uma visibilidade à questão da origem, se o pescado vem de uma área realmente que está excluída de problemas ambientais, de problemas de contaminantes. Mas para isso, a gente tem que ter um programa de monitoramento dos ambientes aquáticos. E aí, você falou uma coisa importante, não dá voto.
Esgoto, o povo não está vendo, está por baixo, então não dá voto. E rastrear pescado, para quê? O que me dá importância é saber se eu estou atendendo a população lá nos órgãos de saúde. Claro que a saúde, os órgãos na ponta lá, no PAN, no hospital, isso aí é importante, é óbvio o tratamento da população, da saúde da população. Mas muitas vezes o problema isso aí está mais embaixo. Você poderia resolver esse problema de saúde com a questão do tratamento dos esgotos, com a questão do saneamento, com a questão da destinação correta dos resíduos, que estaria contaminando esses peixes e o sururu e estaria contaminando a população. Eu vou repetir a pergunta. Vou dizer agora. Os sururu da Lagoa Mundaú, os peixes da Lagoa Mundaú, o senhor foi inteligente, o senhor é um homem inteligente. Tem que saber as origens. Eu quero saber a origem da lagoa. Vou falar agora. Comer peixe da Lagoa Mundaú ou sururu da Lagoa Mundaú, está comendo algo contaminado? Vamos lá. Vamos para o intervalo cultural. Daqui a pouco voltaremos com o doutor especialista Emerson Soares, na parte de ecotoxicologia aquática e contaminantes. 3338-2403. Você vai saber quais são os rios, ou como estão os nossos rios e lagoas, se existe contaminação pequena, média ou grande. Olha, você é responsável. O homem está destruindo os seus afluentes, suas bacias, suas origens, suas fontes. Vamos saber tudo hoje a um especialista da UFAL, professor da UFAL, que inclusive próximo mês de março estará onde? Estarei em Espanha, Portugal e depois Holanda. Já sobre isso. Trabalhando em parte com essa parte com contaminantes e poluentes em peixes e em organismos aquáticos. Quantos anos o senhor é professor da UFAL? 15 anos. Esse ano vai fazer. Então, novinho, né? Mas então nasceu na UFAL. Nasceu com a fralda na UFAL. Vamos lá. Painel Lagoas, daqui a pouco voltaremos. O assunto é polêmico e não dá voto, mas garante a vida.